Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 1 a 13, é todo o capítulo. Hoje nós vamos passar por todo ele. Diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas, para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem destas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comemos, e nada ganharemos se comemos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comida sacrificada a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizar. Vamos orar? Pai, muitas são as bênçãos que temos a contar. Despeito dos desertos, vales, noites em que experimentamos. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor tem estado e é presente para com o seu rebanho. Bendigo a Ti pelo testemunho que nós ouvimos nessa noite, de como que pela uma situação difícil o Senhor tem trazido alegria, paz, regozijo, contentamento ao coração do Teu servo. E o desejo de mostrar o que Jesus Cristo tem feito em sua vida. Nós clamamos para que a Tua palavra encontre lugar em nosso coração nessa noite. Clamamos que o nosso entendimento se prenda a ela, que o Senhor nos ajude a perceber os ardis de Satanás, a fim de que a palavra seja arrebatada de cada coração nessa noite. Que tenhamos o prazer da Tua presença e a bênção da Tua mão, trazendo edificação a cada coração. Principalmente, glorificação do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Paulo, como nós estamos vendo, ele vai começar mais uma etapa de uma série de dúvidas que a igreja escreveu para lhe entregar e ter uma posição bíblica. Como que nós devemos nos relacionar com a cultura que nos cerca, Paulo? O que devemos fazer quando a nossa cidade, toda ela é paganizada?
O que vamos fazer com as comidas? O que vamos fazer com os convites que recebemos de pessoas incrédulas e às vezes podemos ter a noção de que aquela comida que está diante de nós tem um caráter pagão, tem um certo tipo de espiritualidade envolvendo aquela comida. Estamos pecando ou não se consumimos estas coisas? A Bíblia descreve uma pessoa sem Cristo como alguém que é escrava do pecado. Romanos 6,20 diz assim: porque outrora, quando éreis escravos do pecado, mas quando essa pessoa vem a Cristo, a Bíblia descreve que essa pessoa experimenta uma libertação. João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E todo aquele que está em Cristo é uma pessoa livre, porém somos lembrados de não usar da nossa liberdade para dar ocasião à carne. Foi esse texto que nós lemos em Gálatas. Pois para a liberdade que fostes chamados, todavia, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas em amor sede servos uns dos outros. Mas quando essa liberdade deixa de ser uma bênção para a pessoa e para o próximo, para se tornar uma pedra de tropeço e ocasião para a carne? Quando que o que temos em Cristo, quando que a liberdade que temos em Cristo, ela deixa de ser liberdade para se tornar uma pedra de tropeço? Quando que, olha, eu posso agora fazer isso, deixa de ser algo benéfico ou edificante para se tornar uma dor de cabeça para a pessoa e para a igreja? Quando podemos notar que o santo se tornou profano? Quando que você detecta que o Espírito de Deus foi substituído pelo pecado que ainda habita em nós? Como você sabe que você está agindo dentro da liberdade cristã e quando você percebe que já é uma libertinagem carnal? Paulo passa a responder mais uma pergunta da igreja. Nesse caso, a dúvida é sobre comida sacrificada a ídolos, algo muito comum naquela sociedade paganizada. Talvez não tão diferente hoje aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde nós temos um contexto de ocultismo muito forte. Talvez se fôssemos pregar se lêssemos esse capítulo num outro contexto onde não houvesse uma tão declarada oposição a Deus como temos nessa cidade, as pessoas talvez se desligariam e falariam: mas isso não acontece aqui, não vemos ninguém fazendo nada disso, mas no Rio de Janeiro nós não podemos dizer que isso não acontece. E talvez até grandes corporações e empresas, há um fundo até satânico em algumas delas. Mas há 3 cenários sobre comida sacrificada a ídolos que nós vamos tratar, e hoje nós vamos tratar um. No capítulo 8, do verso 7 e 13, todo o capítulo 10, Paulo ele trata sobre consumir alimentos que foram consagrados em templos pagãos. Ele fala sobre como que o crente lida com produtos que você tem certeza que eles passaram por um certo ritual pagão. O outro contexto que Paulo vai tratar se encontra em 1 Coríntios 10, do 23 ao 27, que é sobre consumir alimentos que foram comprados no mercado e que podem ou não terem sido consagrados a ídolos. E uma terceira situação que Paulo vai tratar é em 1 Coríntios 10, 28 a 31, consumir alimentos por ocasião de um convite para a refeição na casa de um incrédulo, onde alguns alimentos podem ter sido consagrados previamente. Então, o primeiro caso é: você está diante de um alimento que você sabe que passou por um ritual pagão. Você come ou não? Você vai comer docinho de Cosme da Miel? O segundo caso é sobre alimentos que você vai no mercado e você sabe o contexto, talvez, da procedência daquela carne. Eu não vou falar da Friboi.
mas você não sabe ou fica em dúvida se foi consagrado ou não. E aí, você vai fugir de todos os açougues da cidade? Você compra, come, o que você vai fazer? E o terceiro caso que Paulo vai tratar é: você recebeu um convite para comer na casa de um incrédulo. E você suspeita que por causa do background, do histórico daquela pessoa, a carne pode ter, ou o alimento pode ter passado por algum tipo de ritual, e você senta à mesa, e aí? Você faz desfeita, você deixa de comer ou você come? E Paulo ele vai tratar esta situação. Então, o assunto da liberdade cristã vai do capítulo 8 até o capítulo 11, versículo 1. Nós temos praticamente aí quase 3 capítulos sobre esse assunto. No capítulo 8, ele trata sobre como que a liberdade cristã deve ser desenvolvida. E semana que vem, no capítulo 9, Paulo vai dar um exemplo de como que ele exerce a sua liberdade amando o próximo. No capítulo 9 de Paulo, por que Paulo está falando do direito de receber como apóstolo? Por que Paulo está falando de pregar o evangelho, se fazer de fraco para com os fracos, de forte para com os fortes, como debaixo da lei, como sem lei? Por que Paulo está falando isso? O capítulo 9 é uma ilustração do que ele está ensinando no capítulo 8. Isso é para a semana que vem. Mas hoje, a grande ideia desta passagem do capítulo 8 é a seguinte: a liberdade cristã é delimitada pelo amor a Deus e ao próximo. A maneira de você sondar se você está agindo dentro da liberdade que Deus te deu é o amor. Se você estiver amando a Deus, você vai estar dentro do que você é livre para fazer. E se você estiver amando a Deus, certamente você amará o próximo e a sua liberdade não vai prejudicar o seu próximo. Quando amamos, somos uma bênção, um instrumento de edificação para o nosso próximo, e com isso demonstramos o nosso amor a Deus. Temos 3 pensamentos dentro desses 13 capítulos sobre a liberdade cristã. Nós vamos ver 3 princípios que regem a liberdade cristã. O primeiro princípio da nossa liberdade é a fonte da verdadeira liberdade: o amor a Deus. Da onde que eu posso dizer que o que eu estou fazendo não é pecado? A resposta: se o que você faz é motivado por amor a Deus. Versos 1 a 3, capítulo 8. No que se refere, então toda vez que você vê essa expressão, no que se refere, no tocante, é Paulo trazendo à mente uma pergunta que a igreja mandou, e agora ele está lembrando a igreja. Olha, lembra no que se refere ao que vocês falaram? Então, no que se refere a coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. E talvez parafraseando o filósofo: só sei que nada sei. Mas se alguém ama a Deus, vai ser conhecido por ele. Fonte da verdadeira liberdade é o amor a Deus. E todos nós aqui também somos senhores do saber, porque todos nós julgamos saber alguma coisa, e especialmente nesse assunto. Mas não é o ato de saber em si, mas é o que nós sabemos produz. Há pessoas que sabem o suficiente para serem orgulhosos e orgulhosas. Todos nós somos senhores do saber. O saber ensoberbece. Então há um tipo de sabedoria, ou de saber, melhor dizendo, há um compêndio de conhecimento que alguém detém, que o máximo que essa pessoa vai poder conseguir é ser alguém orgulhoso e orgulhosa, de peito e nariz empinado, uma pessoa que se vive na arrogância da jactância. E Paulo está dizendo para aquela igreja que alguns estavam procedendo com esse tipo de saber, de soberba. E se você voltar para o capítulo 1, você vai ver que Paulo estava batendo muito nessas pessoas que estavam valorizando a sabedoria
e esquecendo o amor. Julgando quem poderia ser um ministro fiel ou não, dizendo quem era apto ou não para pregar. Olha, Paulo é bom para pregar. Não, Pedro é o apto para pregar. Paulo tinha os grupos. E Paulo está dizendo que ser o senhor do saber não é a questão. A questão é, o saber que você tem, o que gera em você? Te faz se sentir melhor do que os outros a ponto de você ignorar o que as suas atitudes vai produzir nessa pessoa? Ou o saber que você tem edifica, mas o amor edifica? Eu não preciso dizer que o saber ensoberbece, porque talvez muitos de nós já tropeçamos justamente na soberba de ter um certo conhecimento. E acordarmos que agimos com soberba, com o conhecimento que temos, quando nossa conversa não produziu edificação, mas briga, disputa, rixa, sentimentos machucados. E Paulo está dizendo que a verdadeira liberdade produz amor e não soberba. A verdadeira liberdade, quando pontuada pelo amor de Deus, haverá de produzir um desejo de edificação e não de projeção. Uma segunda questão que Paulo mostra dentro dessa parte da liberdade e do amor é que o saber ele pode levar para esses dois lados e também vai produzir dois tipos de pessoas. Ele vai produzir aqueles que pensam que sabem alguma coisa e nunca serão aptos para aprender nada porque acham que já chegaram ao limite do conhecimento. Como ele fala no versículo 2, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber, porque o nosso conhecimento é parcial, e Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 13, em parte conhecemos e em parte profetizamos, e que nenhum de nós aqui vamos poder chegar, talvez com 100 anos de idade, dizer nós sabemos tudo, e os irmãos de caminhada na fé com mais tempo de vida na terra e mais tempo de vida no Senhor, os que verdadeiramente aprenderam como devem aprender, eles chegam no final da sua carreira cristã dizendo o seguinte: eu ainda preciso aprender muito. Quer ver um exemplo disso? Vai procurar o testemunho do nosso amado irmão Russell Shedd, que já está com o Senhor. A humildade daquele homem que era um monstro do conhecimento. E de se colocar como alguém que, olha, eu nunca tinha ouvido isso, você pode me ajudar a entender melhor. Um doutor em teologia, em textos do Novo Testamento, professor de teologia do Novo Testamento. Não faz melhor do que ninguém ter esse título, mas é alguém que eu não teria dificuldade nenhuma de dizer que ele sabe mais do que eu. Mas aquela pessoa não teria dificuldade nenhuma de procurar aprender de mim, que sei menos do que eu. Então, há dois tipos de pessoas. Aqueles que pensam saber alguma coisa e são soberbos, mas há aqueles que amam a Deus. Há aqueles que na sua liberdade, pautada pelo amor, eles entendem que nada sabem e procuram se aproximar de Deus para conhecer mais, e isso faz com que eles sejam um instrumento de Deus na vida daqueles que estão próximos dele. A liberdade guiada pelo amor resulta em humildade e não em orgulho. E uma das coisas que Paulo quer tratar aqui, vai ser a máxima até o capítulo 11, é: o amor vem antes da sua liberdade. Se você ama, você vai abrir mão de qualquer direito, de qualquer liberdade que você tem, por amor ao seu próximo. E uma das coisas que Paulo vai tratar é o seguinte: mesmo que você saiba que o que você está fazendo é certo, mas quem está ao seu lado pensa que é errado, você não vai pisar na consciência deste para fazer valer o que você sabe. Mas porque você ama a Deus, você vai descer ao nível daquele irmão para poder trazê-lo ao seu nível, ou dessa irmã. O saber do homem é limitado e por isso não devemos proceder com orgulho, mas com humildade.
se alguém ama a Deus, é tão somente porque tal pessoa foi conhecida por Deus. O texto vai falar no verso 3, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Parafraseando o apóstolo João aqui nesse texto nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você só conhece porque Deus fez assim na sua vida. Porque Deus pôs a mão na sua vida. Porque Deus tocou na sua vida. Porque Deus te trouxe para Ele. Não foi porque você teve um rompante de ideias, de uma iluminação e por você. Não! Tudo que você tem lhe foi dado. Paulo fala disso no capítulo 4. O que é que você tem que não lhe foi dado? E por que você procede como se tudo tivesse tendo a nascente, a gênese e a oriundo de você? Se você recebeu tudo de Deus, proceda com humildade. Paulo novamente traz isso aqui em outra linguagem. Aqueles que amam a Deus têm total liberdade para agir. E estes agem com humildade, com quem quer que seja. O que nós podemos colocar de prático nessa primeira ideia de que a liberdade ela tem como base o amor? Tudo é colocado em seu devido lugar quando Deus tem o primeiro lugar em nossas vidas. Lembra? Apocalipse, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E geralmente esse texto é levado como, olha, lá no tempo, temporalmente, lá atrás quando eu me converti, eu tinha aquele fervor, aquele amor, Deus estava em primeiro lugar, mas hoje eu me vejo tão frio, eu quero voltar àquele primeiro amor. Não é neste sentido que João está escrevendo. E o termo numeral primeiro não é de tempo, é de posição. João está dizendo o seguinte, não importa o tempo, Deus não tem mais um pódio na vida de vocês. Ele não está mais em primeiro lugar. E isso faz com que coisas secundárias tenham mais importância do que Deus na vida de vocês. E aqui é a mesma questão. Se Deus estiver em primeiro lugar na vida nossa, tudo vai estar no seu devido lugar. Tudo estará no seu devido lugar. Amar a Deus sempre terá uma implicação de edificação para com o próximo e de humilhação para conosco. Pegando o gancho do que nós falamos hoje de manhã, quanto mais você conhece a Deus, mais você se torna, ou você tem noção do verme que você é. Igual Deus fala de Jacó, o vermezinho de Jacó. Quanto mais conhecemos a Deus, nós vamos experimentar o que Mefibosete experimentou na presença de Davi. Lembra que Mefibosete falou? Por acaso, quem sou eu, um cão morto, para estar diante do Senhor? O rei. Nós vamos experimentar o que Pedro experimentou no barco, depois da pescaria, ofegante, alegre, por ver aqueles montes de peixes debatendo dentro do barco, e o Senhor no canto olhando para ele, ele diz, Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Isso só a luz de Deus produz. Quanto mais conhecemos a Deus, mais somos conhecidos por Ele, mais amamos a Ele e mais temos o desejo de edificar o nosso próximo. Então a sua liberdade, ela tem um limite, que é o amor. O segundo princípio que nós vamos detectar aqui, um outro princípio que nós devemos levar em conta para o exercício da verdadeira liberdade é o seguinte: a liberdade e o conhecimento de Deus. Se você ama Deus é porque você o conhece, e o conhecimento dele te dá liberdade. Te liberta de certas coisas em que outras pessoas, por falta do conhecimento, se sentem amarradas, presas, temerosas. Verso 4 ao 6, ele vai começar uma outra parte do pensamento aqui. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores,
Todavia, a despeito de tudo isso, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também, por Ele. Então, o que Paulo está dizendo aqui? A liberdade, ela é pautada pelo amor, mas a liberdade também, ela não é ignorante. Você sabe por que você é livre. Você entende por que você pode fazer o que você está fazendo. E esse entendimento é debaixo da luz de quem Deus é. É Ele quem padroniza, é Ele quem estipula, é Ele quem regulariza, quem regulamenta todas as coisas. Então a sua liberdade, ela pode ser maior ou menor à medida que o seu conhecimento de Deus é maior ou menor. Amamos a Deus porque conhecemos a Ele. Verso 4. Nós temos esse conhecimento de que há um só Deus, porque o nosso amor por Ele faz com que o conheçamos. O correto conhecimento de Deus é essencial para experimentar a liberdade cristã. Eu sei que há muitos outros que experimentam um certo tipo de cristianismo que tem mais grilhões do que algemas soltas. Pessoas que vivem presas em rituais, pessoas que vivem presas num certo misticismo, né? E que não têm, de certa forma, um alívio. Parece que quando vieram para a igreja, a vida se tornou mais pesada, cheia de um monte de regras. Mas quando o conhecimento de Deus entra, a liberdade é estabelecida. O ídolo em si nada é, porque existe apenas um só Deus. E uma segunda questão é, o conhecimento de Deus nos liberta dentro disso? Do que o conhecimento de Deus nos liberta? O conhecimento de que há um só Deus faz com que tenhamos em consideração sobre nossas vidas somente este único Deus. Então, se Cosme e Damião não é um Deus, por que eu tenho que levar em consideração a pessoa deles? Se Iemanjá e qualquer outra divindade que as pessoas propaguem aí não é Deus, por que eu tenho que temer qualquer tipo de ligação com eles? Se para nós existe um só Deus. Se você conhece Deus e sabe que existe um único Deus, sua única preocupação é entre você e esse Deus. Levamos em conta este único Deus porque Ele é quem detém todas as coisas. O Salmo 24:1, é o único texto que eu vou ler fora do capítulo aqui, só para estabelecer essa ideia. Salmo capítulo 24, verso 1. Diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, nós fazemos um exercício lógico. Premissa número 1. Se a terra pertence ao Senhor e tudo o que nela contém, segue-se que tudo pertence a Deus. E terceiro, nada pertence a nenhum outro Deus. E se nada pertence a nenhum outro Deus, nós podemos fazer o que está em 1 Timóteo 5, que toda comida, quando nós damos graças a Deus, ela é santificada. E por isso não há necessidade de proibir-se qualquer consumo de alimentos, porque tudo provém de Deus. Tudo vem de Deus. Dele é a terra, dele é a sua plenitude. 1 Timóteo 4, melhor dizendo. O conhecimento de Deus nos liberta e levamos em conta este único Deus, pois é para Ele que existimos. Este Deus é o nosso Senhor. Então a liberdade, ela é pautada pelo amor, mas a liberdade ela pode ser maior ou menor à medida do nosso conhecimento de Deus.
E o conhecimento que Paulo traz nesse ponto sobre comida sacrificada a ídolos é o seguinte: só há um Deus. Esse único Deus detém todas as coisas. Todas as coisas são para este Deus, nós existimos para esse Deus e nós somos deste Deus. E não temos nenhum outro qualquer que se chame Deus no céu e na terra e que se ache Senhor, tem jurisdição sobre a vida dos crentes. E por isso nós somos livres desse tipo de pensamento, de que, olha, a comida sacrificada a ídolos nós não podemos consumir. Ainda que nós vamos ter duas outras situações onde a comida sacrificada a ídolo não deve ser consumida. Mas Paulo aqui está estabelecendo o princípio geral da liberdade em relação a essa questão. O que nós podemos trazer de prático aqui? Nossa liberdade em Cristo, quando vivida debaixo do conhecimento de Deus, nos liberta do misticismo. Do misticismo. Se um dia você estiver morrendo de fome, olha uma situação extremamente hipotética, e você está caminhando em determinado lugar que ali só tem uma bandeja com umas frutas, até fresquinhas, e você sabe que é uma oferenda, você comeria ou não? O conhecimento de Deus deve te libertar desse misticismo. Você pode pegar, lavar, orar e agradecer a Deus, porque aquela fruta provém de Deus e não do inimigo. Você pode pegar, orar, lógico, se tiver em boas condições. Eu estou pegando a situação hipotética, mas o conhecimento de Deus deve nos libertar deste misticismo que há em muitas igrejas hoje. Não toques isso, não toques aquilo outro, não pegues isso, não consuma isso, olha, não ande em tal lugar, olha, traga um sal e coloque ali na sua casa, traga um pão, pegue essa água. Quando você conhece a Deus, você é liberto da ideia de que não há ninguém igual a Deus. Você é liberto para esta ideia, melhor dizendo. Ninguém pode ser comparado com Deus. Não há alguém que concorra com Deus. Só há um único Deus, que é o Deus de tudo e de todos. E para Ele nós existimos. É Ele, conforme Cristo, é dito de Cristo em Hebreus capítulo 1, que sustenta todas as coisas conforme a palavra, ou segundo a palavra do seu poder. É Ele, conforme Daniel diz, que muda as estações. É Deus quem faz com que a planta nasça, dê fruto, não é o ídolo. Estas coisas existem por causa de Deus, e é Deus quem vai restaurar toda a criação, não os ídolos. E por causa disso, nós podemos usar da criação para a glória dele. E não ficarmos presos como os fracos na fé, conforme ele vai dizer aqui, que podem pensar que estão participando de algo, quando na verdade aquilo que elas estão imaginando não existe. A única realidade é Deus, e mais ninguém. Isso não significa que negaremos os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, Satanás e os seus anjos. Nós não estamos negando isso. Mas estes não são Senhor. Estes não são Deus de tudo e de todos. E uma terceira questão que envolve a nossa liberdade é a consciência do fraco na fé. A sua liberdade, ela é livre quando você ama a Deus. Liberdade é fazer o que devemos, não o que queremos. Liberdade é o poder para realizar o que devemos fazer, porque tudo o que devemos fazer é pautado pela vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa. Liberdade, ela é pautada pelo quanto que conhecemos a Deus. Se o seu conhecimento de Deus é pequeno, a sua liberdade é pequena. E você vai se ver preso por coisas que, se você conhecesse um pouco mais a Deus, você não ficaria preso por isso. E a terceira questão, a nossa liberdade deixa de ser liberdade quando aquele irmão por quem Cristo morreu,
que não tem o entendimento que você tem, é machucado na sua consciência, é induzido a pecar, porque o que faz não provém de fé. Quando você desconsidera essa pessoa e quer simplesmente fazer valer o seu direito. E é o que temos agora do versículo 7 ao verso 13. O último princípio dentro deste contexto que nós devemos levar em conta na liberdade é a liberdade e a consciência do fraco da fé. O verso 8, ou do verso 7 a 13, ele vai apresentar uma segunda situação em que nem todos têm esse conhecimento que foi apresentado agora. Nem todos possuem este conhecimento. Verso 7, entretanto, não há esse conhecimento em todos. Note agora, eu fiquei pasmo na hora que eu aprendi isso. De que conhecimento que Paulo está falando aqui? O que ele explicou anteriormente, que há um só Deus. E que esse único Deus é o detentor de todas as coisas. Paulo está falando que estes que não têm este conhecimento são salvos, são irmãos e possuem essa fraqueza. Paulo está falando de pessoas que não têm um desenvolvimento teológico tal que para eles olham para certos ídolos e realmente consideram como se fossem mini-deuses ou pequeno-deuses ou passíveis de um certo poder. E Paulo está dizendo o seguinte: nem todos têm esse conhecimento. E este conhecimento que ele está se referindo é o que ele falou no nos versos 4 a 6. Nem todos entendem o que foi explicado agora. Que conhecimento que estes não possuem? De que há um só Deus. De que todas as coisas são para Ele. E de que os ídolos nada são em si mesmos. Não sou eu que estou dizendo. É Paulo. Você já deve ter trombado com pessoas assim. Pessoas que estão na igreja, pessoas que são sinceras no seu fervor a Cristo, mas que você nota uma grande deficiência no entendimento da doutrina de Deus. E às vezes nós até pensamos que essas pessoas não são crentes, não são convertidas. E até passamos a evangelizá-las. E Paulo está tratando aqui que tem certas pessoas que são pessoas por quem Cristo morreu, são irmãos, são fracos na fé e não possuem este conhecimento. Qual é a razão da fraqueza destas pessoas? Paulo vai falar no verso 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Paulo sabia que alguns da igreja de Corinto não tinham esse conhecimento pleno. Porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com ídolos, nós temos vários contextos, nós temos pessoas que nunca se envolveram em nenhum tipo de religião, são evangelizadas e vêm para Cristo. Nós temos pessoas que estão dentro de igrejas cristãs que nunca se converteram e em determinado momento vêm para Cristo. E nós temos pessoas que passaram boa parte da sua vida, um pedaço da sua vida dentro de outras religiões, de outros círculos em relação a certas divindades pagãs, e vêm para Cristo. E estas pessoas, por causa da grande familiaridade que possuíram com esse tipo de ambiente, demora, tem um certo delay de vir para o pleno conhecimento da pessoa de Deus. Mas são salvos. Creram em Cristo como Senhor. Estão vivendo para Cristo, estão tendo as suas vidas transformadas, mas a mentalidade não mudou de todo. A segunda razão é que essas pessoas, além da familiaridade, elas não amadureceram nessa doutrina ainda. O texto do verso 7 diz: ainda comem destas coisas como a eles sacrificadas. Ou seja, eles olham para aquelas comidas e entendem o seguinte: não, aquilo ali está contaminado. Se você comer aquilo é maldição,
Porque quando eu estava naquele ambiente, estas coisas eram assim, assim, assado, e elas não entendem que aquelas coisas nada são. O ídolo nada é. O ídolo nada é. É a mesma coisa que você falar para uma pessoa que Papai Noel não existe, e ela crê que o Papai Noel existe, e ela deixa de crer que o Papai Noel existe, mas ela continua colocando a meia lá em cima da lareira. Ela, não, eu sei que o Papai Noel não existe, mas eu gosto de poça, porque é um ambiente. Paulo está dizendo que essas pessoas tiveram muita familiaridade e estão nesse momento de transição. Paulo está dizendo que essas pessoas não amadureceram doutrinariamente e, por causa da familiaridade com os ídolos, estes não conseguem comer a comida sob a luz da verdade que os ídolos nada são. E por isso, quando vêm outros comendo uma comida que foi sacrificada a ídolos, tem a sua consciência machucada pela falta de entendimento sobre a questão. É por isso que eu perguntei, você comeria um docinho que é de São Cosme e Damião? Comeria. O ídolo não existe. Mas há pessoas que entendem que isso é errado. E por causa destas pessoas eu abro mão de comer. Porque Paulo vai dizer agora, no verso 8, que se eu comer não estou ganhando nada, e se eu deixar de comer não estou perdendo nada. Porque esse ídolo não existe. Mas a mente daquela pessoa não é a mesma mente que eu tenho. E o meu interesse não é fazer o que eu quero, mas é o que eu devo. E eu devo amar o meu próximo. Eu devo procurar a edificação dessa pessoa. Estes não possuem a perspectiva de que a comida não é o meio pelo qual nos aproximamos de Deus. E vocês notam o seguinte, que nessas religiões, a comida é praticamente um meio de adoração. Tem que ter algum tipo de oferta, de oferenda, de alimento, alguma coisa. Esses dias estava tendo até uma reclamação aí que deixam vísceras de bicho no meio da rua, apodrecendo e tal, esses tipos de rituais. Tem que ter algum tipo de sacrifício envolvido. O amor que edifica o fraco na fé é o amor pautado pela liberdade e é um amor que é fruto do conhecimento de Deus. Do verso 9 ao verso 13, Paulo ele vai dizer o seguinte: a liberdade, quando guiada pelo amor, não destrói, mas constrói. Vamos ver o 8 principalmente. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comemos, e nada ganharemos se comemos. Então, novamente, o ídolo nada é. Todas as coisas são para Deus. Mas se envolve a possibilidade de um irmão que tem uma consciência fraca e respeito a esse assunto ser machucado, eu deixo de comer. Eu deixo de comer. Porque eu não quero que aquele irmão tropece por causa da minha pessoa. Pelo contrário, eu quero que a minha pessoa faça aquele irmão ou irmã crescer na fé. Então, trazendo para o nosso contexto na cidade do Rio de Janeiro, certamente eu não vou incentivar ninguém a comer docinho de São Cosme e Damião. Porque a mentalidade geral não é essa, mesmo de crentes. A mentalidade geral é, olha, foi consagrado a São Cosme e Damião, não coma, porque senão você vai estar sendo idólatra. E enquanto aquela pessoa tem aquele tipo de pensamento, eu não quero criar confusão com aquela pessoa, e por isso eu abro mão. Porque se eu comer, eu não vou ganhar, e se eu deixar de comer, não estou perdendo nada. Mas eu ganho quando eu deixo de comer para a edificação do outro, e perco quando eu como e destruo a consciência do meu próximo. A liberdade, quando guiada pelo amor, não destrói, mas constrói. Verso 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Se você ama, você não quer ser uma pedra de tropeço para ninguém. Eu lembro um dia que eu fui visitar o João lá no Rio Grande do Sul, acho que uma das primeiras visitas. E eu fui de short na casa dele. O João até riu. E lá na rua dele é cheio de assembleiano.
E em certas cidades é motivo assim de olhar como um desviado para um crente que anda de short. Uma coisa assim de louco, desviou, né? E eu falei, poxa, João, se eu soubesse, por quê? Eu não posso usar da minha liberdade de usar um short dentro do padrão que Paulo fala em 1 Timóteo 2, modesto e decente, para machucar a consciência do outro que entende que usar short é pecado. Você vai experimentar isso em outras áreas. Por exemplo, igrejas que dizem que se uma irmã pinta a unha, ela se tornou uma Jezabel. Se ela usa brinco, ela é uma prostituta. E se ela corta o cabelo ou faz higiene pessoal, ela está perdida no mundo. Mas e você, irmã? O que você faria diante de uma pessoa que tem uma mentalidade dessa? Você desafiaria a mente fraca dela? Ou você se absteria da sua liberdade para ganhá-la com um conhecimento mais maduro da fé? É nesse ponto que o nosso amor a Deus é testado. É quando a nossa vontade é colocada em xeque. É quando o que eu quero para mim é colocado no lixo para o que eu quero para Deus ser colocado no lugar. A liberdade cristã, quando guiada pelo amor, coloca os outros em primeiro lugar. Olha o verso 10 e o verso 11. Porque se alguém te vir que és dotado do saber, à mesa, agora em templo de ídolo, olha o contexto. Paulo está falando de alguém que sabe que a comida sacrificada para ídolo não é nada. E essa pessoa, o ídolo não existe, eu estou a fim de comer uma carne, vou lá no templo comer, eles vão fazer uma carne gostosa. Porque aquilo vem de Deus, não do ídolo. Eu vou lá comer. E Paulo está falando, você tem essa liberdade, mas se o teu irmão te ver naquele lugar e a consciência dele for machucada, acabou a sua liberdade. Acabou a sua liberdade. Né? Imagina a roupa que você está usando. Você tem certeza que foi um crente que fez? Será que o empresário, quem quer que seja, não fez algum tipo de medida em cima disso? Nós não temos como saber. Quando você vai no Mundial comprar, todo dia, 6 horas da tarde, sabe o que eles fazem? Você já comprou no Mundial às 6 horas da tarde? Ave Maria começa a tocar lá dentro. Lá dentro. Quando você passa pelo túnel aqui da linha amarela, você já viu o que tem do lado do túnel? Você vai trocar de deixar de usar a linha amarela? Você vê como que a nossa cidade ela tem esse contexto do que nós estamos vendo em 1 Coríntios? Nem por isso você deixa de comprar no Mundial. Nem por isso você deixa de passar na linha amarela. Quando você vai no Mercadão de Madureira, olha, que coisa que é lá. Mas tem coisa barata lá, e aquelas coisas não existem. Só há um Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos para Ele, nós vivemos para Ele. Mas, se o teu irmão que tem a consciência fraca te pedir para dar uma milha, ande. Abra mão da sua liberdade por amor. Conquiste essa pessoa. Mas não seja soberbo. Não seja alguém que, eu já sei, eu não estou nem aí. Porque isso não é imitar a Cristo. Cristo se fez fraco como eu e você. Recebeu uma carne igual a nós. Sem pecado. Padeceu o que não precisava padecer. Se fez pobre para que nós sejamos ricos. E por que nós não vamos fazer isso? O amor, quando guiando a liberdade, coloca os outros em primeiro lugar. Porque se alguém te vir que és dotado de saber à mesa em templo de ídolo, não será consciência do que é fraco, induzido a participar das comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu.
Eu fiquei bobo de ver que há pessoas que podem estar com esse nível de conhecimento bíblico e serem salvas. De não ter o conhecimento que eu e você temos, mais consistente, mais alinhado com a Bíblia. E Paulo está falando, estas pessoas são salvas, estas pessoas foram ganhas por Cristo, estas pessoas precisam crescer, e você tem que ser um instrumento para que elas cresçam. A liberdade, quando guiada pelo amor, se sacrifica por amor a Cristo, a fim de ver seu irmão amadurecendo na fé. Olha o verso 12 e o verso 13. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. Você está disposto a virar vegetariano por amor? Nós temos que estar dispostos. Difícil quando mexe com a nossa barriga, né? O prazer de comer. Mas, irmãos, Paulo está falando o que é ser cristão aqui. E que o reino de Deus não é comida nem bebida. O amor, quando guia a nossa liberdade, faz o seguinte: olha, por amor a Cristo, eu sei que eu tenho essa liberdade de fazer o que eu estou fazendo, mas enquanto esse irmão não amadurecer, eu não vou correr e deixá-lo para trás. Eu prefiro atrasar o meu passo e acompanhá-lo até que ele possa caminhar melhor. Isso é imitar a Cristo. Isso é ser cristão. Isto é amar a Deus. O amor bíblico é objetivo, concreto e provável. Eu amo a Deus, e se você fala que ama a Deus, ninguém vai ter dúvida de que os teus atos vão ser uma testemunha em favor do que você diz. O amor a Deus, o amor bíblico é objetivo, concreto e provável, não abstrato, subjetivo e não detectável. Quando você disser para qualquer pessoa que você ama a Deus, eles não vão pôr a mão no queixo e dizer, será? Se você estiver vivendo o amor de Cristo, essas pessoas vão fazer igual João fala na terceira epístola. Todos dão testemunho da verdade a respeito de você. Paulo diz que é possível alguém ser um cristão, sem ter um conhecimento doutrinário robusto, e com estes, nossa atitude deve ser de amor. Conclusão: somos livres, não para fazermos o que quisermos, mas o que devemos. Nós devemos amar, e a nossa liberdade é para isso. O contexto de 1 Coríntios 8 nos ensina isso. O salvo que ama a Deus é conhecido por Deus. O seu conhecimento edifica, o seu conhecimento aumenta porque ele ama mais a Deus. O seu conhecimento, por causa do amor de Deus, coloca o outro em primeiro lugar. Nunca é primeiro eu, depois você. Não, primeiro você, depois eu. Isso é cristianismo. Uma outra questão é: quantos irmãos pequeninos na fé nós já machucamos? Quantos destes que não têm o conhecimento que nós temos, que nós até dissemos, você precisa nascer de novo, e pecamos contra Cristo? Por isso que a soberba do conhecimento é uma desgraça. Por isso que o conhecimento que leva à soberba, não é que é mal você conhecer. O problema é quando você conhece só para conhecer e não para colocar em prática. Ao invés de sermos uma ponte
nós somos uma espada e nós machucamos as pessoas. E aí Cristo não é visto em nós. E olha, há muitos destes irmãos e irmãs aí fora. Eu já trovei muitos desses, eu já agi errado muitos e muitos com estes. Em que nós agora, eu particularmente, principalmente, não tenho que fazer valer a minha posição em cima da consciência fraca. Mas a minha única preocupação é como que eu posso edificar essa pessoa. Você não vai estar negando a verdade. Você não vai estar negociando a verdade. Você vai estar praticando a verdade. Em querer ganhar essas pessoas para o correto conhecimento de Cristo. Isso demanda paciência. Isso demanda sabedoria, demanda tato e demanda desejo de ver Deus glorificado. Nós somos livres para desfrutar do que Deus criou até o momento em que isso venha machucar a consciência do irmão. Você pode comer, você pode usar, sem medo de estar pecando contra Deus. Quando santificado em oração, quando consagrado ao Senhor. Mas até o momento em que você estiver diante de alguém cuja consciência possa ser machucada por esse seu ato de liberdade. Paulo vai dar outros contextos onde não se deve comer, não se deve participar. E nós vamos ver isso na sequência do texto. E se você ainda não experimentou a liberdade de Cristo, quando ele fala em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Venha a Cristo. Arrependa-se dos seus pecados. Ele vai te libertar. Como João disse, a cortina vai sair. Tudo vai ser mais claro. Você vai entender melhor as coisas, mas é necessário que você venha a Cristo. Vamos orar. Pai, obrigado, porque para a liberdade nós fomos chamados. Cristo nos libertou, mas há outros que ainda não experimentam totalmente da posição livre que possuem em Cristo. O conhecimento sobre a tua pessoa não é largo, não é expandido o suficiente para que as suas atitudes sejam tomadas em liberdade. Mas a consciência continua presa em determinados aspectos. E estes carecem de mais cuidado, de mais zelo, de mais paciência. E nós, quando conhecemos a Ti, precisamos agir com amor para com estas pessoas. Obrigado por esse texto, obrigado porque ele é atual. Não é um problema só da cidade de Corinto. Nossa cidade, o Rio de Janeiro, cabe muito bem esse texto. A nossa situação cristã na nossa cidade também cabe muito bem essa questão de inúmeras pessoas com uma fraqueza e uma deficiência na fé. E nós precisamos imitar a Cristo para elas poderem ver o padrão que é Cristo. Obrigado pelo testemunho que pudemos ouvir hoje à noite. Obrigado pelo dia prazeroso que o Senhor nos proporcionou, desde o culto da manhã até agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Até semana que vem, se assim o Senhor permitir.